Olá pessoal, estamos de volta agora no nosso módulo 2. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil, especificamente relacionado às emoções. Uma das minhas formações, minha formação inicial na medicina é a pediatria, e a gente estuda na pediatria o desenvolvimento psicomotor. Só que é muito interessante que durante a minha formação básica na pediatria, raramente a gente estuda a questão das emoções. Nessa parte do psico, está basicamente incluída apenas a questão do conhecimento, a aquisição do conhecimento, geralmente com um pezinho lá no Piaget, né, que tem uma teoria muito robusta sobre isso, mas poucas vezes, em poucas ocasiões, a gente acaba tendo contato com o desenvolvimento das emoções. É muito interessante isso. Por isso que nessa aula específica eu vou tentar não falar muito do desenvolvimento psicomotor, que a gente encontra em várias outras literaturas e aulas por aí, pessoas muito mais gabaritadas do que eu. Talvez para falar sobre o assunto eu vou tentar focar no desenvolvimento emocional, relacionando ali basicamente com as etapas do desenvolvimento psicomotor ou neuropsicomotor, para que a gente tenha uma baliza, um caminho, né, para saber, a idade que anda, mais ou menos as emoções são assim. A idade que começa a falar, as emoções estão mais ou menos assim, para que quem já tem um pouco de conhecimento na área possa se balizar em relação a essas questões e as faixas etárias. Nós tomamos uma decisão arbitrária de dividir, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar de 0 a 6 anos, e depois de 6 a 12 anos, a gente não vai entrar ainda na questão da adolescência. A adolescência tem todo um panorama emocional muito interessante e específico, tem uma mudança do funcionamento cerebral muito interessante e específica na fase da adolescência, com a vinda da maturação sexual, com a vinda do desejo sexual, enfim, assunto para mais aí cursos, seria muito interessante. Nós vamos trabalhar até os 12 anos, que segundo a nossa legislação, no Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 anos é criança, ok? Mas é uma decisão arbitrária, entendam que há aí umas áreas cinzentas nessas faixas etárias, não é algo assim determinístico. A gente tem ali a faixa que a gente vai entender como normal ou habitual, mas existem variações aí, ok? Então, nós vamos, para essa nossa conversa, nós vamos usar 3 autores, referências em suas respectivas áreas, mas que trabalham com visões um pouquinho diferentes, né? Não são visões diferentes, são visões diversas, né? Uma é a visão do Pansek, na neurociência, outra é a visão do Bowlby e a outra é a visão do Winnicott, ok? Então, basicamente, essa fase dos primeiros meses e até mais ou menos os 6 anos de idade, a gente poderia considerar que é a fase em que o adulto, o cuidador, a pessoa de vínculo da criança, vai apresentar o mundo para esse indivíduo que está se formando. E é interessante que, principalmente na teoria do Winnicott, na teoria da psicanálise, não é só a introdução do mundo para esse indivíduo, mas é a própria formação de um indivíduo para interagir com o mundo. É muito interessante a psicanálise nesse sentido, que outras áreas acabam não trazendo, a neurociência e a psicologia, que é às vezes até um pezinho na filosofia, que é quando que o sujeito, quando que o indivíduo, quando que o ser se forma. Se a gente for analisar alguns problemas, depois alguns transtornos que a gente vai ver na criança e no adulto, parece que realmente ali dentro acabou que não surgiu nenhum indivíduo. É um corpo que não tem uma pessoa, um ser ali dentro, né? E muitas explicações podem surgir advindas de problemas nessa idade de formação do indivíduo, para que ele possa se relacionar com a realidade externa a ele, né? É muito interessante isso. Então, basicamente, nós vamos pegar... vou pedir permissão para vocês, eu estou com uma colinha aqui, porque senão eu falo demais, ultrapasso o nosso tempo, então eu vou estar acompanhando a minha colinha aqui, que na realidade é um resumo lá aqui do material que está no nosso e-book, que vocês podem fazer o download gratuitamente aqui
no link da descrição, ok? Então o Bowlby tem uma visão mais psicológica, a teoria do apego é uma teoria muito interessante, que basicamente vai trabalhar a questão de, do 0 a 6 anos, onde se cria a base para se fazerem os vínculos, para que os afetos possam surgir, né? Para que os afetos, tanto positivos quanto negativos, na relação entre as pessoas, possam surgir. Por que a gente diz isso? Porque, por exemplo, você está andando na rua e um desconhecido chega e fala para você: nossa, você é muito feio. Você nem conhece essa pessoa, não há vínculo com essa pessoa. Provavelmente isso nem vai te afetar. Ela fala: não, eu nem conheço essa pessoa, o que ela diz não me interessa, o que ela diz não me afeta, né? Minha avó falava: o que vem de baixo não me atinge. Mas enfim, por isso que o vínculo é que vai fazer o afeto. E aí é importante a gente entender dentro da teoria do apego, porque é dentro desse panorama que vai se criar o que a gente chama de confiança. Quer dizer, aquele indivíduo que está começando a existir, aquela criança que está começando a surgir como pessoa, não há ainda nem características para a gente dizer que já existe uma personalidade, na realidade é a existência do indivíduo mesmo, que está surgindo, que está interagindo com o mundo. Ele vai ter confiança em um ou mais indivíduos, para que aquilo que venha daqueles indivíduos, os afetos que venham daqueles indivíduos, ele possa confiar que aquilo é a melhor tradução de como existir no mundo. Olha que doideira isso, que é muito, muito interessante. Porque, por exemplo, se eu vou aprender com o meu pai e com a minha mãe o que é certo e o que é errado no mundo, como eu devo agir, como eu devo controlar as minhas emoções, quando eu devo ter raiva, quando eu não devo ter raiva, quando eu devo ter medo, quando eu não devo ter medo, eu não vou pegar essas informações que são importantíssimas para a minha sobrevivência de um estranho. Ou não deveria ser assim, né? Eu tenho que pegar de uma pessoa que eu confie, ou pessoas nas quais eu confie. E essa confiança vem do apego, quer dizer, essa relação que vai surgindo, e o bebezinho tem extrema dependência, uma dependência vital de uma pessoa. Então, a partir do momento que esse bebê que está começando a existir, ele começa a criar confiança nesse pai, nessa mãe, que estão alimentando, que estão cuidando, que estão dando banho, que estão dando carinho, né? Que estão dando toque, que estão dando palavras com uma entonação de proteção, porque a criança ainda não entende a linguagem como a gente adulto conhece, ela começa a criar o vínculo e ela começa a ter apego para com esse adulto, para que mais lá na frente, o que esse adulto vai dizer e vai ensinar tenha importância, tenha afetação. A gente pode pegar, às vezes, muitas crianças, mas esse menino é desobediente, não escuta nada o que o fulano fala, só escuta o que o outro fala. Obedece a mãe, mas não obedece o pai. Obedece o pai, mas não obedece a avó. É porque há apegos, há vínculos diferentes aí, né? E a criança vai respeitar, do ponto de vista da teoria do apego, apenas essas pessoas com as quais ela tenha vínculo. E também, e essa aqui é uma coisa importante, lá na vida adulta, ela vai aprender a confiar em outras pessoas, né? Ela vai aprender que existem pessoas que, se você for convivendo ao longo do tempo, essas pessoas se tornam pessoas confiáveis. Você tem que dar a chance para que essas pessoas se relacionem com você e manifestem a confiabilidade. E aí você que está assistindo aqui, a gente já começa a imaginar que, se a criança não tiver um bom desenvolvimento emocional nessa fase, vai ter muita dificuldade de confiar nos seus relacionamentos no futuro, e aí a vida, não só profissional, mas pessoal, tem grande chance de ter problemas, né? E inclusive aos extremos de transtornos mentais e transtornos de personalidade, uma série de outras coisas. Já no Winnicott, o Winnicott ele traz basicamente, o fenômeno estudado é o mesmo, ele traz com umas palavras um pouquinho diferentes. Ele fala, então, mas como que seria esse cuidador, essa mãe, esse pai, que vai gerar um apego bom? Segundo a teoria do Bowlby, o Winnicott vai chamar da mãe suficientemente boa.
É muito interessante, ele escolheu essas palavras de propósito. Por que não a mãe perfeita? Porque, primeiro, que não existe mãe perfeita, e segundo, porque se a mãe fosse perfeita, ela protegeria demais o bebê. E o bebê precisa também, a gente conversou nas aulas passadas, precisa do receber ou não, precisa de ralar o joelho, precisa experimentar, precisa errar, precisa às vezes sentir dor para se afetar e para aprender a existir no mundo, né? Então a mãe suficientemente boa não é aquela que oferece tudo de bom para o bebê, é aquela mãe que oferece as coisas boas e oferece também a experimentação gradativa e aos pouquinhos das coisas ruins, na medida em que a criança consegue emocionalmente manipular as frustrações, manipular a dor, manipular a ausência dos pais, né? Manipular o não, e essa seria o desenvolvimento emocional saudável, digamos assim, né? Uma mãe suficientemente boa e um ambiente suficientemente acolhedor. O Pansep, ele fala da neurociência afetiva e dos sistemas primários. A gente comentou na aula passada que existem bloquinhos de emoções que a gente já nasce com ela, né, com esses bloquinhos de emoções, que eles são fundamentalmente para a nossa sobrevivência, né? A gente é afetado e esse bloquinho de emoção faz a gente responder. Nós vamos conversar um pouquinho depois a questão, por exemplo, da ansiedade de separação, que faz com que a criança chore, né? A fome que faz com que a criança chore, o frio que faz com que a criança chore, o bebezinho ali dos primeiros meses, né? Então, seguindo adiante, se a gente for ver, nos primeiros meses, vamos pegar agora em relação ao Bowlby. Eu vou sempre trabalhar nesses três autores, mas vocês vão ver que basicamente eles lidam o mesmo fenômeno com nomes um pouco diferentes. Do 0 aos 2 meses, segundo o Bowlby, ele chama de pré-apego. Quer dizer, o bloquinho ainda está automatizado, é um sistema puramente de sobrevivência, né, como diria o Pansep, que já é algo inato, algo genético, algo que a criança já traz dentro dela, né, como um sistema de proteção. Não se sabe muito bem ainda como que funciona isso, mas já essas emoções já vêm incutidas na criança, né? Essas respostas que a criança tem aos afetos, quer dizer, as afetações, é o que lhe atinge externa e internamente, seriam o choro, o sorriso, né? Quem já teve contato com criança sabe que ali a partir de 30 dias a criança já começa a sorrir, né? E o sorriso é algo que ela aprende rapidamente a responder, porque o adulto geralmente chega na criança e sorri, ela responde, então é a primeira comunicação que ela tem ali com o adulto. E essas emoções, essas habilidades, essas reações que o recém-nascido tem, que o bebezinho até 2 meses tem, elas são basicamente para chamar cuidados, né? Tem um estudo muito famoso que foi feito, colocaram um alto-falante num beco, numa esquina, com o som de uma mulher pedindo socorro. E algumas pessoas passavam, ouviam e simplesmente ignoravam e iam embora. E numa rua movimentada tinha um beco, né? As pessoas passavam e iam embora. E colocaram o som do choro de um bebê dessa idade, até 2, 3 meses. 100% das pessoas que passavam e ouviam, iam lá ver o que estava acontecendo. Então, existe algo dentro da gente, e isso do ponto de vista da espécie, dos seres gregários, a gente escuta choro de bebê, a gente vai acudir, né? O olho do Shrek, cabeça grande, olho grande, mãozinhas pequenininhas, aquela característica de ursinho de pelúcia, a gente acha fofinho porque remete ao recém-nascido, que remete a cuidados, né? Dos 2 aos 6 meses, começa a se formar realmente o apego entre criança e cuidador, e aqui já começa o início da reciprocidade, que o Winnicott ele vai comentar na literatura que ele escreveu, quando a mãe está amamentando a criança, ela costuma pegar e colocar a própria mão na boca da criança. É muito interessante. Quem já teve a oportunidade de amamentar, as mães, as mulheres que tiveram a oportunidade de amamentar, já viu que a criança está amamentando e ela está colocando a sua mão dentro da boca da criança. A interpretação do Winnicott é que ela está alimentando a mãe, né? Num ato de reciprocidade. Você me alimenta, eu tenho apego por você, né? A gente chamaria isso de amor, né? Eu lhe amo, então eu vou lhe alimentar também.
até porque, segundo o próprio Winnicott, até 1 ano, 2 anos, a criança e a mãe, elas existem como um só. Não existe separação do ponto de vista do ser. A criança, ela existe através da mãe no mundo, né? Porque ela precisa de tudo da mãe, e inclusive as emoções, né? O que a mãe sente, a criança sente. Dos 6 meses aos 3 anos, segundo a teoria do Bowlby, aí já vem o apego claro, então esse apego começaria ali a partir do 6º mês. Do ponto de vista neuropsicomotor, a gente já tem a visão da criança já está praticamente formada, né? A audição bem formada, a criança já reconhece o cheiro da mãe, o gosto do leite materno da mãe, a voz da mãe. Então toda aquela parte sensitiva dos 5 sentidos que a gente comentou nas outras aulas, elas estão bem formadas, então realmente a criança reconhece quem é do seu cuidado. Nós estamos trabalhando aqui dentro de um desenvolvimento de relação saudável, né? Nós estamos trabalhando com aquelas exceções, situações de guerra, situação de negligência, de abandono, de violência. Aí vocês conseguem fazer a relação de o que acontece com esse indivíduo que está se formando quando ele não tem a nutrição, né? Não tem o suporte adequado nesses primeiros meses, o quão isso é importante para o desenvolvimento desse indivíduo. Então, o apego claro a partir do 6º mês, né? E vocês já devem ter visto, popularmente tem uma fase, né? Que é a fase do estranhamento, que ocorre ali em torno do 8º para o 9º mês. A criança até mais ou menos 6 meses, 7 meses vai no colo de todo mundo, né? Porque ela está experimentando, e se ela é uma criança que teve bom vínculo com o cuidador, com a mãe ou com o pai, ela tem vínculo com outras pessoas espontâneo, ela confia nessas outras pessoas espontaneamente. E a partir ali do 9º mês, vamos chamar assim, ela começa a estranhar, ela não vai mais no colo de ninguém, né? Vai lá no colo do tio, lá na igreja, começa a chorar. Porque ela não quer ir no colo do tio, porque ela reconhece que não é uma pessoa do convívio, é uma pessoa estranha, e ela também já aprendeu, já tem bloquinhos de emoção ali, na questão do aprendizado, das emoções, né? Que há pessoas que ela não deve confiar, né? Que há pessoas que não a alimentam, que não cuidam, que tem um cheiro diferente, que tem cheiro de cigarro na roupa, ou que tem uma voz muito alta e que incomoda. Então ela começa a selecionar as pessoas do convívio, as pessoas do apego, né? As pessoas com as quais ela vai ter apego. Essa fase aí, mais ou menos até os 3 anos, e entra, né, dentro da questão dos 1000 dias, a gente poderia colocar que é a fase mais importante do desenvolvimento emocional e mental de qualquer pessoa, né? A gente às vezes acha que não, que a pessoa vai se desenvolver, mas tudo de importante que acontece na vida da gente acontece nos 2 primeiros anos de vida, 2, 3 primeiros anos de vida. É a fase mais importante do ser humano em qualquer aspecto, seja físico, emocional ou mental. E às vezes a gente não dá muita atenção para essa fase, às vezes a criança não recebe muita atenção nessa fase, e aí depois a gente vai ter uma série de problemas aí no futuro. Depois dos 3 anos, a criança ela começa a treinar e a valorizar os relacionamentos recíprocos. É a fase que geralmente a criança vai para a escolinha, para, entre aspas, socializar. A gente pode discutir o que isso significa depois aí no bate-papo, mas geralmente, culturalmente, a gente leva essa criança para a escolinha, ela começa a brincar com os outros pares, né? E ela aprende a socializar. E aí é que é interessante, ela está aprendendo a socializar. Então vai morder, vai bater, não vai emprestar o brinquedo, vai roubar o lanche do colega, porque faz parte do aprendizado, né? Mas se ela já tiver uma boa base de apego, se ela já tiver uma boa base de regulação emocional, no sentido de saber lidar com a frustração, saber lidar basicamente quando alguém morde ou quando alguém rouba o lanchinho, ela já vai ter uma base para saber lidar com essas circunstâncias. Senão, ela vai ser uma criança emocionalmente desregulada, né? E aí vai ter circunstâncias de resposta exagerada para relacionamentos, fatos de relacionamento social que culturalmente a gente não espera que isso aconteça. Por exemplo, se um coleguinha vai lá e pega um brinquedinho, a gente não espera que a criança tenha uma crise de choro e bata a cabeça na parede e saia correndo. Quer dizer, uma resposta desproporcional, uma desregulação emocional, né? Que já é resultado provavelmente de um mau processo ali dos primeiros anos de vida.
ok? E na questão da neurociência, basicamente, você dar todo o suporte para que a criança possa desenvolver o seu potencial, seja psíquico, motor e emocional. Aí entra também a questão da alimentação, as vacinas, o aleitamento materno, que é fundamental para o desenvolvimento cerebral e emocional, né? A gente vive hoje numa cultura de pouquíssimo aleitamento materno. Há um tempo atrás era motivo de piada, né? De a gente falar, as pessoas têm problema porque ela não amamentou, mas hoje a gente sabe que isso é uma realidade, ok? Resumindo então, apego seguro, maior resiliência, maior empatia e melhor regulação emocional. Se eu tenho um apego inseguro, eu vou ser um indivíduo evitativo, ambivalente, desorganizado e com grande risco de no futuro ter dificuldades emocionais e as comportamentais, né? E aí leia-se os déficits de atenção e hiperatividade, os opositores desafiantes, os de conduta, uma série de coisas que não surgem do nada, né? Eles têm uma causa. Uma coisa interessante da gente citar em relação a essa transição, quem tiver maior curiosidade, o Winnicott ele tem um grande pezinho na filosofia também. Quem gosta dessa área, é uma área que tem uma linguagem às vezes um pouquinho mais difícil de acessar, mas tem uma coisa que vale a pena a gente citar, que é o objeto de transição do Winnicott, que é muito interessante. O objeto de transição do Winnicott, segundo ele descreve, é um objeto, né, que vai substituir a mãe em determinadas circunstâncias. É como se a criança fosse levar um pedacinho da mãe, aí é a criança que elege esse pedacinho como da mãe, onde ele vai praticar ali aquilo que ele costumaria praticar na mãe, seja o carinho, né, seja o afago, ou seja até, às vezes até o descarregar de uma raiva, de uma ansiedade, né? Então a gente tem a chupeta, a gente tem às vezes um bicho de pelúcia, muitas vezes o cheirinho, que é um cobertorzinho, que fica anos ali com a criança e vai se desfazendo, e a ideia é exatamente essa, que ele resista à ação da criança, né? Tem toda uma teoria muito legal em volta disso. E o Winnicott vai falar, e aí a gente pode pegar aí para crianças desde que elas nascem, né? A questão do brincar, né? A criança, segundo Winnicott, ela começa a existir e ela só existe através do brincar, né? Então, brincar é coisa muito séria. E hoje, atualmente, no século XXI, as crianças, infelizmente, estão brincando menos. E o que é o brincar, segundo o Winnicott? O brincar é o explorar, é o agir e o interagir, é o subir, o descer, o montar, o desmontar, o explorar, né? É a criança que tira todas as panelas do armário, é a criança que se suja de terra, é a criança que brinca na areia, é a criança que sobe nas costas do pai, é a criança que existe no mundo, começa a existir no mundo, desde que ela começa a se movimentar, e isso vale desde o recém-nascido, né? Porque no recém-nascido o toque é muito importante, não é à toa que inventaram como se fosse invenção, né? A natureza já faz isso há muito tempo. Prematuros, em cuidados de UTI, tem o método canguru, onde ele fica com a mãe, enrolado na mãe, para sentir o corpo e o calor da mãe, né? E as crianças que podem, né, ficar assim com a mãe, têm uma evolução do ponto de vista de melhora de saúde muito maior, né? Então o recém-nascido ele necessita do toque, né, do afago, necessita do carinho e sentir a mãe, se sentir acolhido. Isso seria como se fosse o brincar para ele. E a criança maior, que está aprendendo a andar, que está aprendendo a falar, ela precisa explorar, ela precisa existir no mundo, né? Ela precisa testar suas habilidades. Só assim a criança consegue saber qual que é o limite da ação dela, né? Porque é diferente eu pegar uma bolinha e jogar na parede, de eu pegar essa bolinha e jogar na cabeça do colega, né? É a mesma ação com resultados sociais e culturais diferentes. E é só fazendo isso que a criança vai receber a admoestação do adulto que está ali cuidando, falar, filho, no coleguinha não, aqui na parede pode. E aí tem que ter o apego para a criança entender, opa, se meu pai e minha mãe estão falando, é porque eu tenho que seguir isso daí.
invariavelmente vai precisar se repetir aí provavelmente uma centena de milhões de vezes, quem tem filho sabe, mas é assim, é na repetição que a criança vai aprendendo. Ok? Vamos seguindo então. É muito legal a gente falar aqui da neurociência, porque a neurociência, eu vou me permitir falar algumas palavras em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. O PANCEP, desculpa, eu nunca acerto o nome dele, o PANCEP, ele traz algumas descrições que são legais da gente conversar aqui. Lembra que eu comentei lá nas primeiras aulas dos sistemas primários de emoção que a gente já nasce, a gente como ser humano já nasce, geneticamente, né? A gente pode dar o nome que quiser, mas a gente já nasce. Assim como a gente nasce com reflexo, a gente já nasce com capacidade de contração muscular, estamos falando de pessoas com organismos razoavelmente normais, né? Sem doença orgânica, enfim. Ele chama do seeking, né? Que é o buscar, o explorar, que é essa curiosidade inata, né? Uma motivação para explorar e aprender que todos nós já temos, né? Então, quando a gente fala, essa criança é tímida, ela não vai brincar com os coleguinhas, na realidade, se ela não tiver algo determinante, por exemplo, teve um tumor no cérebro, alguma coisa, né, orgânica que modificou o funcionamento, muito provavelmente ela nasceu com essa vontade de procurar e de brincar e de essa curiosidade, e no neurodesenvolvimento dela, por alguns fatores, algum fator, isso foi podado. Lembra que a gente comentou das podas neuronais? Os circuitos foram formados, né, através dos afetos. O que afetou essa criança fez com que ela reprimisse essa curiosidade que já nasce com a gente, né? Então é um sinal de alerta, alguma coisa ali aconteceu que a gente tem que ficar atento. Não adianta só a gente falar, vai lá filho, vai brincar. Não, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo ali e tentar ver a causa, né? Existe o care, que é o cuidar, que a gente pode traduzir como empatia, o vínculo afetivo, né? A gente sabe que a maioria das crianças naturalmente vão querer brincar com coleguinhas, elas são curiosas por outras pessoas. Vários estudos já mostram que a criança, o recém-nascido de meses, a preferência, assim como ele começa a enxergar mais ou menos bem, a preferência sempre é para rostos humanos, né? Exceto naquelas circunstâncias, por exemplo, do autismo, e a gente pode ter aí uma discussão depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu entro depois e a gente discute mais aprofundadamente, né, que o autista ele tem mais preferência, né, a maioria dos autistas por objetos, mas quem não é autista tem a preferência por rosto humano, porque é do rosto humano que vem a interpretação e a manifestação das emoções. As principais emoções a gente manifesta através do nosso rosto, através das nossas expressões, né? O sorrir, o ficar bravo, né? Basicamente está estampado aqui sem palavras. O play, que é traduzido, né? Pode ser traduzido como brincar, mas existe brincar no sentido de socializar, de interagir com o mundo e com as pessoas. E nesse interagir com o mundo e com as pessoas vem a questão da socialização, porque é no brincar que eu aprendo a me comportar. Né? Se eu perdi no jogo, eu não posso jogar o tabuleiro para cima, sair xingando todo mundo, tocar fogo em tudo. Né? Eu tenho que aprender que no mundo social eu perco, eu ganho, e todo mundo tem que se divertir. É a regra da brincadeira. Né? E naturalmente as crianças menores não vão saber isso de letra, elas têm que aprender isso, têm que ser ensinadas a fazer isso, primeiramente pelos adultos, cuidadores, e depois através da interação com outras crianças, mas sempre monitoradas. Né? A interação entre crianças ela deve ser monitorada, principalmente nessa faixa aí até dos 3 anos. Até porque se ela não for socializada mais ou menos até a idade de 4 anos, 3 a 4 anos, é muito mais difícil a gente modificar comportamentos, vamos dizer assim, antissociais, a partir dessa idade, porque aquilo já se cristalizou, aquele trieirozinho já se formou dentro da criança de uma maneira muito profunda, né? E aí a gente vai ter depois aqueles nomes que a gente ouve falar, do TOD, né, opositor desafiante, ou transtorno impulsivo explosivo, tem vários nomes, mas é uma criança que basicamente não aprendeu a regular
as suas emoções, principalmente a agressividade, lembra aquela que já nasce junto com a gente, nos primeiros anos. Ok? Nós temos o rage, que é a raiva, que é uma reação a frustrações. Nós temos, de uma maneira mais exagerada, em relação ao medo, que é o fear, né? Que é de autoproteção, que é o pânico, né? E aqui ele coloca, eu comentei com vocês, a angústia de separação, né? Que seriam os três principais. Angústia de separação, medo e a raiva ou agressividade. Na aula passada eu falei de agressividade e raiva, né? Basicamente se refere à mesma coisa. Então, basicamente, do 0 a 6 anos, é importante a gente fazer a interação dessa criança, para a gente entender, do ponto de vista emocional, né? A criança, ela vem com um grupo de emoções para poder sobreviver, né? Nasceu, ela cortou o cordão umbilical para ela poder sobreviver e para poder interagir no mundo de uma maneira que ela continue sobrevivendo, porque conforme ela vai crescendo, as relações ficam cada vez mais complexas, e a grande regra do jogo, da vida, eu tenho que me comportar socialmente bem para que eu possa navegar entre as pessoas para continuar sobrevivendo. Porque se eu xingar alguém e essa pessoa resolver me matar, eu morro. Se eu não conseguir arranjar emprego, eu não tenho dinheiro, eu morro de fome. Então, essas habilidades sociais, no fundo, são de sobrevivência. E nos primeiros meses, nos primeiros anos, essas habilidades elas devem vir principalmente dos pais, se não essencialmente dos pais e cuidadores, né? Daí a importância da presença, como se discutiu muito, né? O tempo de qualidade, é melhor você ficar 1 hora com a criança do que ficar o dia inteiro e não fazer nada. Não, nesse momento, infelizmente, é o tempo, é o convívio o máximo possível, principalmente as mães, né? Já tem vários estudos que não recomendam absolutamente a criança na escolinha, na creche, antes dos 3 anos. Isso é um prejuízo tremendo para as crianças e a gente está vendo os resultados do ponto de vista clínico nos consultórios, as crianças com os transtornos mais variados, né? São crianças que não tiveram a oportunidade de aprender a regular as suas emoções e os seus comportamentos com os adultos com os quais eles têm vínculo, né? Ou deveriam ter criado o vínculo, né? Se a gente imaginar também que a criança passa mais tempo com a tia da escolinha e vê os pais só de noite, como é que ela vai lidar com esse vínculo? Com quem que é a pessoa que tem vínculo? Aí o ano muda, a professora muda, ele nunca mais vê aquela professora, quer dizer, ele fez vínculo com aquela professora, com a babá, e de uma hora para outra a babá vai embora, a professora vai embora e aquela pessoa some, desaparece da vida da criança. Como é que fica a regulação emocional? Então, eu sei que eu estou tocando em assuntos um tanto quanto polêmicos, a gente pode discutir aí nos comentários depois, se você concorda, se você não concorda, mas eu tento trazer aqui para vocês o que a gente tem de mais moderno na neurociência. Não estou tendo nenhum cuidado do ponto de vista político, o que eu quero trazer aqui para vocês é a verdade que eu acredito como científica e o melhor para as crianças. O que a gente vai fazer com isso depois do ponto de vista político e social, cabe discussão, obviamente, porque, né, não é fácil falar, difícil fazer, né? Eu entendo perfeitamente. Se você quiser, comenta aí, compartilha o nosso vídeo. Obrigadão e até a próxima aula.